Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre acentos e sinais gráficos. Vem comigo! Pessoal, o acento gráfico, ele serve para marcar a sílaba tônica de algumas palavras. E aí nós temos três acentos gráficos, que são acento agudo, acento circunflexo e temos também o acento grave, que esse aí vai ficar mais para o final. Vou falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Então vamos lá. O acento agudo, ele serve para marcar a sílaba tônica de algumas palavras que têm um som mais aberto, como é o caso de pó, fé, pé, cajá, pará, cipó, mocotó. Ok, gente? Já o acento circunflexo, ele vai marcar a sílaba tônica de algumas palavras que têm um som mais fechado, que tem um timbre fechado, como é o caso de mês, três, avô, vovô, supôs, ok? Percebam a diferença entre avó, que tem um som mais aberto, e avô, que tem um som mais fechado. No caso de avó, o acento será agudo. No caso de avô, o acento será circunflexo. Ok, gente? Nós temos ainda o terceiro acento, que é o acento grave. Exatamente. Ele vem para marcar, para indicar a crase. A crase nada mais é do que a fusão entre artigo e preposição. Nesse caso, nós podemos ter o artigo feminino no singular a, acompanhado da preposição a. E aí, quando unimos, né, a fusão, ela vai justamente ter aí o a com acento grave. Temos também a fusão entre o artigo feminino no plural, as, mas a preposição a. E aí nós teremos as. Cuidado quando forem pronunciar. Tem gente que eu já percebi que algumas pessoas elas acham que por ter o acento grave elas devem prolongar a pronúncia e não é bem assim. Ele vai ser pronunciado da mesma forma como se não tivesse acento. A gente só percebe a presença do acento pela escrita. Então, quando você diz, por exemplo, vou à feira, esse A tem crase, né? Tem um acento grave. No entanto, você não precisa dizer vou à feira, tá? Você diz vou à feira. Entreguei o dinheiro àquela garota, ou entreguei o dinheiro àquele garoto. Nesse caso, aquela, aquele também terão o acento grave. Como assim, professora? Exatamente. A crase, ela também ocorre quando existe a fusão entre os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo e a preposição a, exatamente, tá certo? E aí também você não vai prolongar a pronúncia. O dinheiro foi entregue àquele rapaz. O convite foi entregue àquelas garotas. Tanto faz estar no singular quanto no plural, ok? E aí percebam que pela pronúncia não dá para identificar. Mas isso aí é assunto para uma aula que vai ficar mais para frente, mais para o final do nosso curso, tá certo? Porque esse assunto ele depende de uma série de outros assuntos. Nós vamos estudar ainda, ok, gente? Então vamos lá. Então nós temos três acentos gráficos. Ah, professora, mas e o tio? É aí que entra. O tio não é acento gráfico. O tio é apenas um sinal gráfico, assim como cedilha, assim como o apóstrofo. Gente, vocês sabem que existe diferença entre apóstrofo e apóstrofe? Se vocês não sabem, comenta aqui que depois eu faço um vídeo curtinho mostrando a diferença entre os dois, ok? Então, apóstrofo, cedilha, hífen, são todos sinais gráficos. No entanto, como a gente está falando de acentuação gráfica, os sinais gráficos que dizem respeito à acentuação gráfica são o trema e o tio. No entanto, o trema, depois do novo acordo ortográfico, ele foi abolido, né? Então ele não faz mais parte do nosso rol
de sinais gráficos. No entanto, ele ainda permanece em palavras e substantivos próprios estrangeiros. Miller, desculpa a pronúncia, gente, ou milleriano, tá? Tem que fazer um biquinho. Enfim, então, nomes próprios estrangeiros e os seus derivados, tá certo? E aí voltamos a falar sobre o tio. O tio, ele é um sinal gráfico e ele serve como nasalizador de vogais. No caso, sempre das vogais A ou O, tá certo? Lembrem-se de que o tio, ele deve ser grafado em cima, acima do A ou do O. Não é no meio. Quando você diz, por exemplo, mãe, algumas pessoas escrevem o tio entre o A e o E. Não é assim. Ele vai aparecer acima do A ou do O apenas. Como é o caso de rã, irmã, órfã, mãe. Aí nós temos corações, emoções. Ok, gente? Tranquilo, né? Lembrando, gente, que tem situações em que nós temos a sílaba tônica e o tio, ele não recai sobre essa sílaba. Ele não vai estar na sílaba tônica, obrigatoriamente. Como é o caso, por exemplo, de órfã. Órfã. Nós vamos estudar isso lá em acentuação. Mas vocês vão perceber que já sabemos como identificar a sílaba tônica, né? Nesse caso aí, me digam aí, órfã, qual é a sílaba tônica? Identificaram? Pronto. Então a sílaba tônica é o or. Or é a mais forte. Nesse caso, ela é uma paroxítona. E a gente vai ver lá na regra de acentuação que as paroxítonas terminadas em an ou ans são acentuadas. Então, nesse caso, eu vou ter o acento agudo, né? E tenho também o tio. Nesse caso, um não elimina o outro, tá certo? Porque o tio ele não está na sílaba tônica. Mas tem situações em que o tio ele aparece justamente na sílaba tônica, como é o caso de rã, rumã, não é assim, gente? Então, nesses casos, eu tenho, por exemplo, aí rã e romã. Rã, monossílabo terminado em A, então teria acento. Romã, oxítona terminada em A. Então, as duas palavras teriam acento. Nesse caso, como eu teria que ter o tio, mas também aí teria o acento gráfico, o que prevalece é o tio, não vão aparecer os dois. O tio ele prevalece. Por quê? Porque o tio ele vai modificar o som, ele tem a função de indicar esse som nasal, né? Por isso que ele é chamado de nasalizador. Então, como ele tem essa função de modificar o som, por isso ele prevalece. Tá certo, gente? Entenderam aí? É muito tranquilo. Então, vamos fazer um resumo aí do que aprendemos hoje. Nós temos três acentos gráficos que são acento agudo, acento circunflexo e acento grave. E nós temos aí dois sinais gráficos. Lembrando que isso é referente à acentuação gráfica, ok, gente? E aí nós temos o trema, e ele só permanece em palavras, em nomes próprios estrangeiros e seus derivados. E temos o tio, que funciona como nasalizador das vogais A e O. Simples assim. Com isso, gente, vocês estão mais do que preparados para iniciarem os estudos sobre acentuação gráfica. E esse será o tema da nossa próxima aula. Então, gente, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o like e aproveita para compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma amiga que está estudando aí para concurso, para o Enem, para a vida, que quer aprender um pouco mais de português. Uma vez que essa disciplina ela é importante para todo e qualquer concurso, ela é importante para a nossa vida, tá certo, gente? Conto com vocês. Beijinho!